cola, cola, cola aí, vem todo mundo, vem, chama toda a família para assistir mais um Cola aí, um programa da Secretaria de Educação de Suzano para toda a família, para todos vocês que querem saber o que acontece nas escolas, como os alunos aprendem, como os professores ensinam. Cola aí, chega junto! Eu sou Leandro Bassini, secretário de Educação de Suzano, sou um homem branco, calvo, uso óculos, aproxima 57 anos. Hoje eu estou usando uma camisa azul, estou no meu escritório aqui, então com janelas às minhas costas, um lindo vaso de flor aqui ao meu lado e plantas também ao redor e ao fundo. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para apresentar o que as nossas crianças, o que os nossos professores, o que os nossos profissionais de educação produzem nas escolas. E é para você conhecer um pouquinho mais do nosso dia a dia, do nosso trabalho, de como os filhos de vocês produzem, que é um orgulho para todos nós. Comigo aqui, a Cláudia, que é a nossa intérprete de Libras hoje. Cláudia, seja muito bem-vinda. Você pode fazer sua autodescrição para a gente? Boa noite, meu nome é Cláudia, este é o meu sinal. Sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados. Hoje estou com um lenço de bolinhas brancas, um macacão com decote em V preto, fundo claro. Minha idade é 48 anos. E, Cláudia, nós temos muitos convidados hoje. Muitos. E sabe do que a gente vai falar hoje? Dos nossos sonhos, da nossa imaginação, da nossa criatividade. E quem nos estimula é a literatura. A gente vai falar da literatura nas escolas. Tanto aquelas que as crianças leem, quanto aquelas que elas produzem. E para isso a gente está chamando crianças aqui, que participaram de um grande projeto na cidade de Suzano, né, do Instituto José Tadeu de Moraes, e que foram premiadas com seus textos e produziram um livro com essas histórias e com fotografias falando um pouquinho dos retratos da vida de Suzano, dos retratos das suas vidas na cidade de Suzano. Eu vou chamar como primeira convidada para falar com a gente a Raíssa, aluna da nossa... Oi, Raíssa. Tudo bem? Tudo, e você? Também bem. Que escola que você estuda, Raíssa? Abraão. Abraão Salomão? É. Raíssa, se você fosse se descrever, como é que você contaria às pessoas que não enxergam como você é? Isso. Estou ouvindo você. Como é que você contaria para as pessoas que não enxergam como você é? Como são suas características? Seu cabelo, a cor da sua pele, onde você está? Como é que você contaria para as pessoas? Eu tô na minha casa, tenho cabelo, acho que castanho escuro, tenho cabelo cacheado, eu sou meio morena, e também tenho olhos castanhos. Muito bom. Obrigado, viu? Raíssa, quem é que está com a gente aqui também que te ajudou a escrever lá na escola o seu trabalho? Que professor que está com a gente? Professor. É? Professor. Qual professor? Gilberto? Vamos chamar ele? Sim. Oi, professor, seja muito bem-vindo, professor Gilberto. Como vai? Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Tranquilo, professor? O senhor consegue fazer uma autodescrição do senhor para quem está nos assistindo? Sim, claro. Meu nome é Gilberto, sou professor da Rede Municipal de Suzano.
Eu sou moreno claro, eu tenho 52 anos, cabelos curtos, cabelo preto, uma pequena entrada de calvície. Eu ganhei do senhor. É, né? E hoje eu estou na minha casa aqui, em um quarto com um pouco de luminosidade, estou de camiseta preta Muito e com um bem. fone branco ao ouvido para participar desse programa. Muito obrigado, viu, Gilberto? Eu Só que para vocês agradeço. saberem, o professor Gilberto ele foi responsável pela orientação das crianças, tanto na escola Abraão Salomão, como na escola Odário. E ele que incentivou as crianças a produzirem suas histórias, a contarem para a gente as suas histórias. Tem uma pessoa bastante especial também, né, professor, que ajudou muito na escola Abraão Salomão, que é a coordenadora de lá. Quem que é Exato. a Raíssa, coordenadora da escola? Oi? Eu perguntei para a Raíssa, né? Como é que chama a coordenadora da escola que está aqui com a gente? O professor Gilberto vai ajudar, Gilberto. Quem que a gente tem de convidado aqui para nós? Oi, Raíssa. E ajudou bastante, viu, professor Leandro? É a coordenadora, a Cristiane, a Cris, né? Te conhece mais como Cris, né? Chegou recentemente na escola como coordenadora, mas já chegou assim ajudando bastante, né? E é um apoio assim que a gente faz um trabalho ao fundo, né? E tem que ter um apoio por trás, senão não sai, né? Um bom trabalho. E a Cris ajudou bastante nesse sentido, né? Cris, seja muito Boa bem-vinda. noite. Obrigado pelo seu trabalho. Você pode se autodescrever para quem está nos assistindo, Cris? Eu vou começar falando o meu sinal. Meu sinal é aqui, no caso das minhas quintas. Fui batizada por uma surda linda, chamada Miriam. Eu sou uma mulher negra e gorda, minha pele é marrom, eu estou na minha casa, eu tenho os cabelos na altura do ombro, um pouco encaracolados. E estou aqui, super nervosa, porque descrever esse processo todo foi um pouco no susto, mas o que eu posso dizer, assim, uma palavra que vai descrever todo esse caminho é diversão. Foi divertido. As crianças se divertiram, a Raíssa é super falante e ela se divertiu o tempo todo. Que bom, Cris. Eu vou chamar o último componente desse grupo aqui para começar a conversa, que é uma pessoa muito especial, né? E que escreve livros e que está todo dia com a gente aqui na educação, né? Que é o Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo hoje como escritor, para contar um pouquinho da sua trajetória e de como esse processo de criação e de escrita. Muito obrigado por ter vindo, Rodrigo. E aproveitando, já faça sua autodescrição também. Boa noite, gente. Que maravilha estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo, tenho 35 anos, sou um homem de pele clara, uso um projeto de barba e bigode, porque ele nunca cresce o suficiente, né? Tô de óculos e tô de camisa jeans azul, né, aqui. E um fundo, uma lua fantástica ao seu fundo, né? Uma paisagem de nuvens e lua, se me falha a minha visão Não, é que a aqui. sua câmera é pequena, mas aqui de fundo é meu quarto, aqui tá pegando o reflexo da iluminação. Aqui parece uma lua bonita, mas é a luz do quarto. Muito bom. Gente, acho que a primeira pergunta que eu tenho para fazer aqui para vocês, só que eu não bate-bola muito rápido para a gente ver um vídeo já das crianças, tá? Mas uma coisa que eu preciso perguntar. O que vocês gostavam de ler quando eram crianças? O que encantava vocês? Que livro que você gostou? Que autor que mais você gostou? Que história vocês mais gostaram? Cris? Olha, eu gostava do Patinho Feio. A minha mãe Patinho lia Feio. e relia para mim, eu não me cansava de ouvir essa história. Foi o primeiro livro que eu ganhei. Que bacana. Professor Gilberto, e o senhor? Olha, faz um tempinho já, né? Mas assim, já desde criança, né? Acho que a leitura encanta, né? E um livro assim que marcou bastante, que tem até hoje, que às vezes até indico, é Os Caras Velhos do Diabo,
né? Nossa. Apesar de você já estava lá tinha 7, 8 anos, mas eu tive esse contato com o livro, e é interessante que é uma história que marca, né? Então você consegue guardar os detalhes da história desde aquela época até os dias atuais. Né? Coleção Vagalume. Exatamente, né? Eita vida. Vamos ver se a Raíssa tem um livro que ela gosta mais. É que ela está conversando com a mãe dela lá. Vamos ver. Você tá Raíssa, pegando a cola ali, né, Raíssa? Qual que é o livro? Você gosta de algum livro? Você lembra de algum livro ou alguma história que você mais gostou até hoje? Assim, você gosta de ler, reler? Você lembra? Ou de uma história que alguém contou para você? Tanto faz. Eu gosto da história da Chapeuzinho Vermelho. Conta pra gente rapidinho. Faz um resumo. Hã? Conta pra gente rapidinho a história da Chapeuzinho. Ah, tem uma menina que ganhou uma capa vermelha e ela ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Aí ela pegou o doce e ela ficou caminhando lá pra casa da vovó. Aí depois o lobo mau apareceu e ela conseguiu fugir e o lobo mau se fantasiou de vovó e enganou o Chapeuzinho. Nossa. E essa história que é o que você mais gosta até hoje. É. E aí eu quero ouvir daqui a pouquinho a história que você escreveu, tá bom? Vamos perguntar para o Rodrigo o que ele mais gosta, o que ele marcou a vida dele? Olha, meu livro preferido eu achava por muito tempo que ele era da coleção Vagalume também. É O Gênio do Crime, é da Turma do Gordo. É uma história ali meio parecida também. Acho que eu descobri depois de grande que ele não era coleção Vagalume. Esse livro, como disse o professor Gilberto, marcou tanto que até hoje eu lembro de vários detalhes da história. O meu, claro, não podia deixar de ser, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma coleção de 11 volumes grossos, né, capa dura, que eu via na casa de uma tia minha quando eu ia para o interior. Adorava. E Sigismundo do Mundo Amarelo, é outro também que eu nunca me esqueço. São 2 livros que marcaram. Antes de passar para o primeiro vídeo, eu quero fazer uma surpresinha aqui. Cláudia, que livro você gostava, Cláudia? Confesso para você que na minha infância tinha pouco acesso à leitura, primeiro porque meus pais eram analfabetos, e depois porque eu sou a irmã mais velha e tinha que cuidar do bando, mas eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bom, Cláudia, obrigado. Para começar toda essa nossa, além de todo mundo passear um pouquinho pela infância, nós gravamos no Polo aqui de Suzano, no Polo Audiovisual, um encontro de todas as crianças que escreveram e ajudaram na produção, né, na escrita do livro Retratos da Vida aqui em Suzano. E nós nos reunimos lá com a professora Cris, com o professor Gilberto, com a coordenadora do Odário e com a Larissa Chiuchi, para conversar um pouquinho sobre o mundo da infância, da literatura e do que elas escreveram. Vamos ver esse vídeo, mas antes, o som do Polo ficou um pouquinho baixo. Lógico que tá, eu estou te acompanhando lá, seu doido. Um pouquinho de paciência para o som, mas a gente fez tudo que podia para ficar bom, tá bom? Vamos lá, vamos ver o primeiro vídeo? Olá, bom estar aqui com vocês. Esses alunos que estão aqui hoje, na verdade, representam mais alunos das escolas, né? Eu sou o professor Gilberto, da Rede Municipal de Ensino de Suzano, atuo nas escolas Abrão Salomão Domingos e Escola Odário Ferreira da Silva.
Hoje nós estamos aqui com 9 alunos, mas esses representam todos os demais que ficaram nas escolas. E eles têm muitas histórias bacanas para contar aqui para gente, como o professor disse, são histórias que eles escreveram aqui nesses livros, retratos que eles também colocaram, né, professor, aqui nesse livro também. E eu já deixo aqui o meu agradecimento a toda a Secretaria de Educação, em nome do secretário, professor Leandro Passini, o professor, de todos os professores que cuidam tão bem desses meus amores, que tenho o orgulho de fazer parte, de estar hoje aqui com vocês. Qual foi essa história? A cidade que eu... E o que você contou? Eu contei sobre a cidade do Suzano e também outras coisas. E por que você ama Suzano? É um lugar bem bacana, divertido e é gostoso de se viver. Suzano é uma cidade acolhedora, né? O que eu achei interessante da produção da Raíssa, quando ela começou a fazer, é que esse processo é um processo longo, né? Não é assim, faz o texto e está pronto. Depois um passo a passo, palavra por palavra, né? Enfim. E ela falou para mim que ela gostava da história da cidade, né? Ela pesquisou, enfim, né? Foi construindo, né? Até chegar nesse texto final. Crescendo e aprendendo. Manuela Vitória Monte Alves. É você, Manu? Então vamos lá. O que você contou aqui, ó? Que todos os lugares onde se vive feliz são especiais. Suzano é especial para você? Você vive feliz aqui? Vive? Vamos para outra parte. Nem todos são iguais. Também podem trazer momentos alegres e outros tristes. Pode sim, né? A gente nunca está feliz todos os dias, né? Conforme vou crescendo, sempre penso em algo novo. Gosto sempre de aprender. Isso é muito importante. Todos vocês, todo dia aprender. Por isso, presto atenção em tudo que eu faço e no quanto minha cidade cresceu nos últimos anos. Um crescimento positivo, mas que, por outro lado, ainda precisa melhorar em algumas coisas. Nossa vida é assim, né, Manu? Todo dia a gente tem que melhorar, não é? Você também concorda com isso? Isso mesmo. Essa sua foto, Laís, é uma foto muito importante de você ter tido esse olhar. A tia Mária, ela faz um trabalho na parte social, onde a gente cuida das pessoas, né? Então, aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, aquelas pessoas que não têm comida, não foi isso que você pensou nessa fotografia? Então, essas pessoas, como por exemplo essa, não tem onde morar, né? A gente tem a nossa casa, a nossa cama, nosso cobertor. Então, por exemplo, agora a tia Lari está fazendo a campanha do agasalho. Essa foto aqui mostra que essa pessoa que está aqui deitada na rua, e aí você colocou aqui, injustiça, ela está precisando da nossa ajuda. Não foi isso que você pensou? Então, conta pra tia o que você pensou. Sim, ela está precisando de uma casa, de uma cama, de um lar, não é? E aí, muitas vezes, Laís, a gente conversa com ela e ela tem uma família. Às vezes, a família dela está longe, não mora mais aqui em Suzano. E aí, o que a gente faz? A gente busca onde essa família está, a gente corre atrás para que essa pessoa aqui não more mais nas ruas, que essa pessoa possa voltar para sua casa. E é isso que você vai ajudar ela também. Mostrando isso e trazendo esse tema injustiça, a gente quer ajudar essa pessoa que está morando na rua a voltar para sua família, né? Foi isso que você pensou, não foi? Parabéns, viu? Esse é um olhar muito bonito, porque a gente tem que ajudar o próximo, né? Sempre, sempre. A Francine, gente, colocou aqui uma foto, ó, verde no meio da cidade, certo? E a gente pensar no nosso futuro. Se a gente não plantar agora, o nosso futuro, vocês sabem, o nosso ar, a gente precisa respirar, não precisa? Vocês sabem como que quem ajuda a gente a isso? A árvore. Então, essa sua foto aqui, ó, ela mostra isso. Aqui tem árvores. Mas se a gente não plantar, no futuro a gente não vai ter. Aí a gente não vai ter o nosso ar para respirar, certo? Vocês concordam comigo? Então a gente precisa se unir e todo mundo se ajudar e deixar a nossa cidade mais verde. Na época que ela comentou, ela escreveu, é que ela achava interessante que tinha o verde, mas tinha a cidade de fundo. Então tinha um contraste, né? É verdade. E aí, cada vez mais, a cidade vai crescendo e o verde tem que crescer junto com a cidade também, né? E o Murilo, ele fez uma redação muito bonita, né? E ele põe assim, Vidas de uma Fênix. E ele ganhou o primeiro lugar aqui da redação dele. Então, a gente tem que parabenizar o Murilo, mandar todo o nosso carinho para a família do Murilo, a vovó do Murilo que ajudou ele
a escrever essa redação. Então, a gente tem que deixar aqui todo o nosso beijo, carinho para o Murilo e parabenizar ele e a vovó dele, que não está mais aqui com a gente, mas com certeza ela está lá com o Papai do Céu, em um lugar bom, olhando aqui por todos nós. E com certeza ela ficou muito feliz de ter ajudado o Murilo a escrever essa redação. E ela começa assim, ó, vivo em um canto abençoado. Então é isso onde a vovó do Murilo está hoje, num canto abençoado com Deus. Então esse projeto que a gente desenvolve na escola, ele tem muito a ver com esse tema, né, Retrato da Vida no Alto Tietê, e com a proposta que o Instituto que promoveu esse concurso oferece para a gente, né? Os alunos, eles foram, né, em todo o tempo protagonista, né, dessas realizações, né, foram construindo até chegar nessa finalização. Esse livro aqui, gente, vai ficar para a história. Então, a gente tem que fazer com que mais crianças, mais jovens, mais adolescentes retratem a história da nossa cidade, para que depois as nossas outras gerações possam também pegar esse livro, abrir aqui e falar, nossa, olha essa foto que o Joaquim fez, olha essa história. Então, assim, é um livro que vai ficar para outras gerações também. Então, é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. Então, parabéns a todos vocês. Fiquei muito contente de estar participando hoje aqui com vocês, aí na live, e trazendo esse tema tão importante, que é a literatura, onde vocês precisam estar incentivando outras crianças. Hoje, vocês estão levando um recado muito importante para outras crianças. Vocês estão incentivando elas a ler, a assistir, a procurar, a contar histórias bacanas, né? E como também algo aqui também levando mensagens de ajudar ao próximo, né? Então, obrigada, viu, crianças? Um beijo no coração de cada um de vocês. Nossa, Raíssa, você contou a história do Chapeuzinho. E a sua história? Você conta pra gente? O que você escreveu? Fala um pouquinho para nós. Eu escrevi assim: Suzano é uma cidade muito especial, lugar onde eu moro e que, junto com minha família, sou feliz e aprendo tudo que eu faço. Gosto muito de ouvir sobre sua história e sobre tudo que nela tem. Já foi pequena, mas hoje a vejo muito grande. Uma gigante onde moram milhares de pessoas e que, da melhor maneira possível, procura agradecer e trazer um pouco mais de felicidade a seus moradores, vendo fotos antigamente da cidade. Fiquei pensando quanto cresceu. Nem parece aquela cidade pequena, de ruas largas e poucas casas, muitos bairros, nem existe e hoje falta espaço. Quando cresceu, eu nem parece aquela cidade pequena de ruas e para que muitas coisas se realizem. Já foi vila e hoje a vejo muito grande. Cidade abençoada por São Sebastião, o seu padroeiro. Acho que aquele engenheiro que concluiu uma pequena estação ferroviária há muito tempo atrás, e que dá o seu nome, nunca imaginou todo o processo. Almoçando e quanto isso é um lugar gostoso de se viver e crescer. Gosto muito de passear pela cidade. Tem um lugar onde eu vou, não quero mais voltar para casa. E o começo é muito movimentado, colorido, mas gosto mesmo de passear no sol. Quando eu vou, meus pais aproveitam tudo e que tem por lá. É um lugar grande, atraente, com suas lojas bonitas.
O porquê tem muitas brincadeiras. E a entrar se percebe o quanto é encantador. Nem dá vontade de querer voltar para casa tão cedo. Na verdade, um dia somente é pouco para ir no shopping. Após ainda tem parte de alimentação, que é muito atraente e onde se pode recarregar a energia. Em outras atrações, como criança, procura aprender sobre minha cidade, lugar de aprender e ser feliz. Muito bem, Raíssa. O que você sente quando as pessoas leem a sua história e falam com você? Eu sinto uma energia muito forte, muito alegre, e uma emoção bem agitada. Bom. Raíssa, eu vou pedir para um outro escritor também falar o que ele escreve, para quem ele escreve, de onde ele tira tanta inspiração. Rodrigo, qual que é o seu trabalho como escritor? Como é que você tem as suas inspirações? Que livros você já escreveu? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Vamos papear um pouquinho. Primeiro, que honra, Raíssa, ver você recitando o seu texto aqui ao vivaço pra gente. É bom demais, bom demais. Parabéns, viu? Parabéns. Adorei as ligações, você falar do São Sebastião, do engenheiro que não tinha imaginado essa cidade. Você escreve muito bem, menina. Muito, muito bem. Parabéns. Obrigada. Bom, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês que estão aí em casa. Geralmente sou eu que fico no chat aqui papeando com vocês. Então hoje eu estou acumulando conversar aqui no vídeo e no chat. Então, geralmente eu dou esse toque pro Leandro de quantas pessoas tem, mas como eu tô aqui, eu mesmo vou falar. A gente chegou a quase 70 pessoas aqui ao vivo. Então, queria agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vi algumas mensagens do pessoal falando o que gosta de ler, falando para a gente que não perde um programa. Então, gente, muito obrigado. Cola aí com a gente. Respondendo o Leandro agora, eu escrevo, Raíssa, uma coisa chamada ficção folclórica. Você já ouviu falar nisso? Eu não. Não, né? Palavra estranha, né? Ficção folclórica. E folclore? Folclore você já ouviu falar? Não? Folclore também não? O trabalhinho que a gente faz todo mês de agosto nas escolas, né? A gente fala do lobisomem, do saci, curupi. Ah, agora lembrou, né? Agora lembrou. Muito bem, muito bem. Então, faz que... Pode falar? Tempo que a gente não faz, assim, aí eu não lembro muito. Ah, é verdade, né? Ficou 2 anos, né? Ali na pandemia, separado, tá vendo? Tá vendo? Aí, olha, professor Leandro, tá vendo como a gente precisa reencontrar essa galera, né? Precisa juntar. Então, Raíssa, o que o tio faz? Eu escrevo histórias sobre o nosso folclore. Mais ou menos o que o Monteiro Lobato fazia com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu pego histórias do nosso folclore, dou uma misturada nelas e aí conto sobre elas. E aí eu descobri que muita gente não conhece o nosso folclore, mas conhece o folclore de outros lugares do mundo. Será que você conhece folclore de outros lugares do mundo? Vamos fazer um teste aqui? Deixa eu ver. Você já assistiu um desenho antigo chamado Naruto? Sim. Naruto. O que tem dentro do Naruto? O que ele carrega dentro dele? Que dá poder para ele? É a raposa de 9 caudas, né? Lembra disso? Então, ela faz parte do folclore japonês, né? A raposa de 9 caudas. Saiu um filme no cinema há pouco tempo, não sei se você foi assistir, do Thor. Conhece esse tal de Thor? Né? Então, ó, outra mitologia também que não é nossa. E aí a gente acaba não conhecendo a nossa, professor Leandro, professor Gilberto. E aí que eu entro. A minha ideia é escrever um pouco e resgatar essas nossas histórias. Então, eu escrevo livros que tem aí alguns personagens conhecidos, Saci, Yara, mas outros também que não são tão conhecidos. Gorjala, Ipupiara, o Mapinguari, alguns personagens que às vezes a gente não conhece tanto. E aí a ideia é que
a gente coloque as coisas nesse universo mágico. E aí, o mesmo tanto que a gente curte aí Naruto, Thor e tantas outras histórias, a gente curta também o nosso folclore. Puxa, Rodrigo, que bacana, Rodrigo. E quantos livros você já escreveu, Rodrigo? Olha, eu, de literatura própria, que eu sou autor, eu tenho 3 livros publicados, né? 2 da história de Anicejara, que é a minha saga principal, estou lançando o 3º, e eu tenho 2 livros também de contos, de coletâneas que eu participo, e mais um livro de contos, né? Só meu, né? Algumas histórias que eu ouvia da minha avó, da minha mãe. Então, hoje eu tenho 5 livros publicados. Nossa. Professora Cris, que conselho você dá para a Raíssa para ela escrever tanto quanto o Rodrigo, não parar de escrever? Qual o principal conselho? Você sabe que eu estou aqui escutando o Rodrigo e estou pensando nos nossos saraus, sabia? Lá na Abrão Salomão Domingues, nós somos contemplados com um sarau a cada bimestre, que a Raíssa já participou. E o conselho que eu dou é: leiam muito, façam da leitura um momento diário. Leia o rótulo, leia a placa do ônibus, leia o letreiro no caminho da escola, leiam tudo que tem direito. E a leitura é uma coisa que a gente vai ficando tão apaixonado que a gente começa a ler e quer ler mais e quer ler um pouquinho mais. E quando isso se torna parte do nosso dia a dia, isso já é rotina lá na escola, viu? A gente já tem toda uma rotina de leitura na escola, mas quando a gente leva isso para casa também, a gente se torna bom escritor. Igual a Raíssa, né, Raíssa? Isso. Obrigado. Eu vou pedir para o senhor Gilberto, professor, a gente vai assistir o segundo vídeo, aí o senhor comenta um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu vou chamar Perfeito. o senhor do nosso polo audiovisual. Vamos ver as crianças. Então, falando um pouquinho mais sobre esse projeto, às vezes a gente confunde, né? A gente vê retratos da vida no Alto-Tietê, né? Mas esse título é o título da instituição que promoveu o concurso, tá? Mas eu trabalho nas escolas, nas 2 escolas que eu atuo, o nome do projeto chama-se Leitura para Todos, tá? É um trabalho feito interno na escola ao longo do ano, tá? A gente começa lá em fevereiro já, com alguns tópicos, né? Ele é trabalhado em cima de contextos de jornal físico, né? A gente leva para reportar, para colar, para escrever, refazer algumas histórias, analisar as imagens do jornal, né? E é por isso que ele vem de encontro com o objetivo da instituição que promoveu esse concurso, tá? Que é justamente você trabalhar o quê? Textos, né? A escrita e a leitura, e a fotografia, que é a interpretação, né? Eu gosto do trabalho do professor Gilberto, o encantamento das crianças, né, com todo esse percurso, a potência, a alegria, a diversão com que eles desenvolveram todo esse projeto. O professor fez a contextualização no decorrer de todo o ano, então passou a ser uma coisa significativa para eles. Eles estavam ativamente participando, não só, né, da construção de um texto, mas da construção da transposição do entendimento da vida deles em relação ao que eles conheciam no território, a quem eles eram dentro desse território, como eles pertenciam dentro desse território, o que a escola fazia deles e o que eles fazem da escola. Então, essa integração fez com que esse percurso fosse significativo e divertido. O que a gente consegue observar, até mesmo pelas fotografias que foram tiradas, os textos onde a gente consegue ver um pouco o olhar deles, que aí eles conseguem observar isso também, que essa aprendizagem vai além daquele ambiente ali, que às vezes quando a gente fala de escola, a gente já imagina aquele ambiente, aquele muro de 4 paredes, né? Aquele ambiente. E aí existem vários lugares, né? Pelas fotografias a gente consegue ver que
foram tirados no meio da cidade, foram tirados de igreja, de vários ambientes, e aí a gente consegue construir junto com eles essa aprendizagem, mostrando que em tudo a gente consegue construir o conhecimento, a aprendizagem, né? Além daquilo, tornando significativo e muito mais prazeroso para eles. Eu escolhi essa foto do céu azul e achei que ia ter... Ficou bem bonito mesmo. Eu acho interessante trabalhar a fotografia, gente, que assim, às vezes, logo ele lá no carro, né, os pais autorizam, sai com um funcionário, vão tirar fotografia do bairro, da cidade. Eles querem parar em lugares para a gente, vai tirar foto do que ali, né? Então, aí eles vão tirar e fica contextualizado, né? Então, mas é interessante. Bênção para a Ana Beatriz Duarte. Fala um pouquinho para a gente da sua foto. O que você escolheu? Tá, fica pra Essa foto até eu achei interessante no dia, quando a gente vai, eles tiram, a gente vai analisando, né? Que é aquilo ali. Foi na Praça da Matriz, ali, na Praça de uma Pessoa, ela não está dentro da igreja, ela está fora da igreja, na parede. E ela quis tirar lá de fora, né? Cidade em progresso. Fala um pouquinho da sua foto. Por que você escolheu esse lugar? Porque foi daí que a cidade ela foi arrumando para ficar melhor, ficar bonito. Além de trabalhar a fotografia, eles trabalham o texto também. Né? Só que a gente não sabe. Se participar de algum concurso, você vai ganhar em fotografia, você vai ganhar em texto. Né? No caso dela, ela fez um texto também, ela pesquisou bastante sobre a história da cidade. Né? Eu vejo essa foto da Emanuele, não sei porquê, mas me dá vontade de dormir. Olha só. Tá chegando a noite, bem que aqui é o começo do dia, né? Ela tirou. Passa tranquilidade, não é? É assim mesmo. Por que você escolheu esse lugar? Porque bonito que é onde o sol nasce e os judeus crescem. Que legal. E é interessante, ó, essa imagem, né, mano, que nós fomos, ela é no canto da estrada ali, lá perto da escola mesmo. Né? Aí desceu do carro, subiu no barranco lá e tirou a fotografia. Olha só, parabéns. O professor Gilberto, ele sempre traz projetos para a escola, projetos inovadores, projetos que envolvem as crianças, e como ele diz, ele não fica... ele vê realmente a educação como um todo, ele não fica só ali, a minha área de educação física e é somente isso, mas ele consegue contextualizar e trabalhar com essa interdisciplinaridade, né? É muito legal. Da oportunidade deles mostrarem, né, a grandiosidade do olhar deles, né, que muitas vezes fica ali só na observação, na timidez. O professor deu voz, né, para essa escrita, para esse olhar, para essa percepção. Acho que a escola ela só é um chamariz para a educação. Mas a educação, a aprendizagem, ela está na sociedade, ela está lá no mercado, está na padaria, está onde eles convivem. Né? Se não houvesse esse incentivo da família, que é fundamental em toda a educação, essas crianças não estariam aqui hoje. Então, o nosso trabalho é esse. Espero que os alunos continuem nessa tônica, né, de procurar estar sempre lendo, sempre escrevendo, sempre buscando, né, novas interpretações do mundo, né? E por hoje é isso. Eu queria, antes de passar a palavra para o professor Gilberto, mandar um grande abraço para a professora Patrícia, né, do Odário. Patrícia, obrigado pelo cuidado com os alunos. Mandar um abraço também para a diretora Luciana, né, tem ajudado demais no desenvolvimento de projetos lá. E o Murilo, né, gente? A gente tem que mandar um beijão, um abraço para o Murilo, que participou muito desse projeto, não conseguiu chegar aqui hoje, está aqui com a gente. Mas, Murilo, grande abraço para você, obrigado por tudo, né? E você vai estar aqui com a gente qualquer dia desses, a gente mostra o seu trabalho aqui, tá bem? Professor, eu vou fazer uma única pergunta para o senhor. Que disciplina o senhor leciona na escola mesmo? Olha, a minha disciplina é educação física. Como assim, professor? Mas é aquilo, né? Educação física, mas eu tenho um apreço muito grande pela língua portuguesa, né? Pela comunicação, pela linguagem, né? Então, eu procuro estar integrando, né, o componente educação física juntamente a outras disciplinas da escola, né?
isso que a gente chama de educação integral, né? De olhar para o todo, né? Mesmo eu sendo professor de história, o senhor de educação física, nós não nos prendemos a especificamente esse conhecimento, a gente tenta ampliar e integrar. Exato. Isso? Eu sempre penso assim, são habilidades diferentes, logicamente, né? Cada componente tem as suas competências, né, a serem atingidas, mas eu acho que numa macroeducação, se você consegue trabalhar conteúdos que se integram, né, entre as disciplinas, entre os componentes, eu acho que isso para o aluno ele traz um resultado em aprendizagem muito favorável, muito grande mesmo, né? Obrigado, professor. Gente, eu queria aproveitar aqui, Leandro, antes de você seguir, que o professor Gilberto está falando, me parece que o professor Gilberto não é nem querido, né? Eu acho que eu já coloquei umas 50 vezes aqui o pessoal, professor Gilberto, professor Gilberto. Inclusive, tem a Juliana Conceição, tá aí no chat, que é minha esposa, tá dizendo que foi sua aluna também, professor Gilberto. Né? Isso revela que o senhor é um professor bem novinho na rede, né? Pouquíssimos anos de rede, né? Pois então, sempre tem umas surpresas, né? Professor, obrigado pelo seu trabalho. Professora Cristiane, muito obrigado por participar desse projeto. Leve nosso abraço a toda a escola. E é isso, trabalho simples, mas que traz a criança como um todo, traz a expressão da criança. Queria dizer que aquelas fotos que vocês viram lá das crianças na Escola Abrão Salomão, num sarau que a gente fez, para eles contarem para as outras crianças o seu trabalho, elas foram tiradas, fotografadas pelas próprias crianças nos Chromebooks que tem na escola agora para diferentes trabalhos. E a gente quer que esse Colaí e os próximos Colaís sejam produzidos pelas crianças. É isso que a gente tem, um projeto ousado das crianças roteirizarem, filmarem, editarem o Colaí. E esse é o caminho que a gente está traçando. E vocês fazem parte dessa história, dessa trajetória. Muito obrigado. Olha, essas crianças com esses Chromebooks fazem muito barulho e usam muita tecnologia. E é isso que a gente quer cada vez mais, viu? Eu queria deixar meu abraço aqui a vocês. A gente vai para um outro bloco, mas eu queria me despedir da Escola Odário, da Escola Abrão Salomão, com o maior carinho e dizer, é isso, esse é o caminho. Raíssa, muito obrigado pelas suas histórias. Continue criando, inventando, imaginando e criando um mundo diferente. Assim como o Rodrigo faz na sua ficção folclórica, né? Assim como a professora Cris faz nas suas criações pedagógicas, assim como o professor Gilberto faz nas suas integrações mágicas. Obrigado a todos vocês, viu? Grande abraço. E a gente vai... Quem quer deixar seu tchau aqui, falar alguma coisa? Raíssa, fala para a gente ir embora aqui. Eu posso dar um coração para quem está assistindo em casa? Pode dar 2 corações, o que você quiser. E eu vou dar um coração para a equipe Abrão Salomão. Obrigado. Nosso professor. diretor Joaquim. Obrigado, Joaquim, também, a toda a equipe, viu? Gente, agora a gente vai para o próximo item, né, que é falar um pouquinho sobre um trabalho de uma professora que desenvolve literatura com crianças muito pequenas, muito pequenas. É a professora que escreveu Cadê Clarice? A gente já vai ver aqui, mas como convidada para falar um pouquinho também, participar comigo, eu vou chamar a professora Silvia, do Instituto José Tadeu de Moraes. Oi, professora Silvia, tudo bem? Oi, Leandro, boa noite, tudo bom? Boa noite, eu gostaria que você também se autodescrevesse para todo mundo que está assistindo a gente, mas não consegue nos enxergar. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos médios, castanhos, estou de camiseta preta e também tenho deficiência visual. Então, também tenho uma dificuldade aí para a identificação dos rostos, de leitura, e acho muito importante esse processo de inclusão aí da autodescrição. Muito obrigado. Mas você tem essa deficiência visual, mas eu sei que você é professora universitária, que você comanda um grande número de pessoas
num instituto, numa associação, também tem participação em desenvolvimento de creches no município e também de a associação que cuida de mulheres, de idosos. Tudo isso, Silvia, como é que é essa história? E eu queria que você centrasse essa historinha que você vai falar para a gente no Instituto depois, tá? No Instituto José Eduardo de Moraes, e esse projeto tão bacana que você desenvolveu e que as nossas crianças participaram escrevendo. Bom, para falar de tudo isso, eu acho que talvez o ponto principal é a importância que eu dou ao espaço escolar. Eu venho de uma família no qual os meus pais, eles eram maravilhosos, mas eles achavam que eu vivia no mundo da lua. E quando você perguntou qual é o livro, né, da sua infância, o meu livro era Dom Quixote. Eu era apaixonada por Dom Quixote, pelo Sancho Panza e a busca dele lá pela sua amada Dulcinea. E eu gostava de comprar banana se deixasse todo dia, porque o moço enrolava no jornal. E eu queria ler as notícias do jornal. E os meus pais, eles achavam que a Silvia vive voando, sonhando, né, viajando. Então, foi a minha professora que incentivou todo esse meu processo de leitura, esse processo de escrita, porque eu também sou alguém que gosto muito de escrever. E eu acredito que é uma forma de abrir, né, os olhos de uma criança para um novo mundo, para um universo de possibilidades. E eu sou a Silvia que comando a MAI, que tem vários projetos, que também estou à frente aí do Centro Dia do Idoso, né, além das creches, e sou gestora do Instituto Adeus José de Moraes. E lá nós temos os projetos educacionais, e nesses projetos educacionais, entre eles, nós temos os projetos culturais, nos quais a gente se inscreveu pela Lei Rouanet, buscamos patrocínio de uma empresa para poder desenvolver um trabalho com crianças, para que nós queríamos trabalhar a identidade deles ao seu redor, porque antes de eu ganhar o mundo, eu tenho que ter a ideia de onde eu estou, de que território eu pertenço, para que eu não perca também a minha base e a minha identidade. E esta era a nossa proposta, desenvolver um trabalho no qual eles pudessem se expressar e sentirem-se, né, como crianças que têm uma visão da sua cultura, do quanto eles têm de potencial, também das suas dificuldades. Tem idade para gostar de literatura? Não tem idade. Eu leio para minha neta só tem 4 anos, e eu já leio para ela há muito tempo, conto historinhas e canto. Porque uma criança fica cantando. Tem uma professora no município, a Josi, no período da pandemia, ela saía nas calçadas do bairro, perto da escola que ela leciona, para crianças, uma creche, na verdade, e ela lia para as crianças na rua, durante a pandemia. Foi um trabalho maravilhoso, que foi até premiado, né? E ela também desenvolve um trabalho na escola com a literatura para as crianças. Eu vou te convidar para assistir esse videozinho. Vamos ver. A educação infantil é a fase mais importante na vida escolar da criança. É nessa fase que a criança está começando a construir seus conhecimentos. Nós devemos aproveitar para estimular o prazer e o gosto pela leitura. Aqui na creche, nós trabalhamos diariamente com leituras, contação de histórias, colocamos as crianças sempre em contato com os livros. E esse bimestre nós trabalhamos com um livro em especial, que foi o livro Cadê Clarice? Esse livro conta a história de uma garotinha que a mamãe está procurando ela e cada hora que a mamãe procura, ela está fazendo algo diferente, né? Uma hora ela está debaixo da mesa, outra hora ela está dentro do armário, está mexendo em alguma coisa, e no final do dia ela está cansada, ela vai dormir. Nós fizemos a leitura do livro, nós fotografamos as crianças, encenando cada parte dessa história e ainda acrescentamos outras, como as crianças no parque, se alimentando, na brinquedoteca. Nós fizemos isso para que a criança ela conseguisse se enxergar, né, como parte de uma história. Elas tiveram a oportunidade de vivenciarem ali a história como personagens da história
e também elas puderam entender que elas podem ser protagonistas da sua própria história, elas são protagonistas da sua própria história. E nós montamos, então, um livro, né, um livrinho, onde nós colocamos o nome, né, Cadê as Crianças do G2A? E ali nós colocamos as fotos das crianças, e as crianças, elas são apaixonadas pelos livros, pelas histórias. Nós vimos que realmente essa é uma fase muito boa para a gente estar desenvolvendo na criança esse gosto, né, esse prazer pela leitura. Silvia, você vê conexão entre esse trabalho da professora Josi e o seu, do ITJM? Claro, vejo sim, muito importante, nossa, muito bacana. Professor Gilberto, aqui a gente está, né, com a professora Silvia, a gente acabou de ver experiências com crianças aí de 2, 3 anos. A literatura, né, o que ela permite à criança, na opinião de vocês dois? O que ela desperta na criança? Qual possibilidade a literatura dá? Olha, a Silvia eu falo que é nem parceira, né, Silvia? É uma companheira de educação aí já, né? Precisa de alguma coisa, um troca figurinha com o outro, né? E assim vamos indo. Mas a literatura, acho que ela é uma linguagem, né, para a criança. E a pergunta que o senhor fez no início lá, se tem idade, também vejo que não tem idade, né? Acho que ela representa um crescimento para a criança, né? É uma nova leitura, né, do mundo para a criança, né? A gente tem histórias interessantes, né? Eu vi aí no vídeo, né, a professora dizendo da literatura para criança desde pequenininhos, né? Mas é bem assim mesmo, eu percebo, né, que eu tenho as turmas desde o G4 até os quartos anos, né? E cada idade a gente apresenta sempre algumas formas de texto para eles, né? A gente percebe o interesse deles, né? E o quanto a partir daquele momento que eles leem, às vezes eu trago até uns recortes e passo para eles, que é para os pais lerem para eles em casa, né? E muitas vezes os pais comentam na reunião, né? Que o filho pediu para ler, aí que quis ler de novo, né? E aquilo ele vai marcando a criança, né? E na escola a gente vê, né? O quanto ele consegue crescer em desenvolvimento, né? O desenvolvimento de aprendizagem, né? Isso é muito importante, né? Professora Silvia, a senhora pretende continuar esse projeto? Vai ter mais edições? Nós vamos finalizar a prestação de contas agora deste projeto. Ele era para ter sido lançado antes da pandemia, então a pandemia veio e nós tivemos um processo aí, uma quebra, né? Então agora que nós vamos finalizar a prestação de contas, eu vou reescrever, né, dentro de uma outra perspectiva, vou abrir um pouquinho mais o leque. Eu gostaria que eles voltassem à escrita das cartas. É algo que eu acho muito legal, assim, eu acho muito importante também, para a gente poder fazer essa troca. E aí nós vamos buscar patrocínio aí para uma nova escrita, assim, para um novo livro. E onde, pessoal, todo mundo que quiser, onde que pode encontrar o Retratos da Vida do Alto Tietê 2? Onde que a gente pode encontrar, Silvia? No Instituto Tadeu José de Moraes, no Jardim Imperador, a nossa sede, nós temos as 3 edições. A primeira edição é o Contos e Crônicas, que nós fizemos. O segundo, nós temos o Retratos da Vida no Alto Tietê 1 e temos o Retratos da Vida no Alto Tietê 2. Nós também estamos distribuindo uma edição para cada escola, para que eles possam colocar, né, nas suas bibliotecas e também para os espaços públicos, porque o livro ele é de distribuição gratuita. Nós ainda temos algumas edições no Instituto, né? E sempre quando alguém pede para fazer um trabalho, algum professor, assim, a gente sempre disponibiliza, à medida conforme a gente tem ainda em estoque, né? Tá certo. E então a gente pode encontrar nas escolas. Já chegou aí na sua escola, Elissa? Já chegou o livro aí para o pessoal ler? Eu acho que a Raíssa já recebeu. Já recebeu. Ela tem até autografado o livro dela. Tem autografado. A Raíssa está com o dela, né? E eu já peguei com a Silvia, tem os demais exemplares, né? Eu já até digo para os pais aí, para as crianças que estão participando da live, que a semana que vem já vou estar distribuindo, né? As 10 edições deles, né?
E assim a gente já finaliza esse processo. Então, eu convido a todas as famílias que quiserem conhecer o livro Retratos da Vida do Alto Tietê 2, que procurem as unidades escolares, que procurem as escolas, conversem com o coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, o diretor, e levem o livro para casa, leiam, devolvem, e assim por diante a gente pode ter contato com essa obra, além da sede do Instituto José Tadeu de Moraes. Gente, vocês sabiam que durante a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu lá em 1939 a 1945, lá na Europa, tinha uma menininha que durante a guerra não tinha como ler, não tinha escola funcionando, não tinha nada, mas mesmo assim ela conseguia ler. Olha a dica de leitura que a gente tem para dar para vocês esse mês. Veja só. To Roman. Quickly. Papa! Who is he, Papa? His name is Max. He needs help. Are you hiding from Hitler? Yeah, I'm a Jew. I brought you something. You're full of wonders. You're stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. You're hiding someone, aren't you? If anyone saw him, they would take you away from me, and I cannot tell you what they will do to him. I'm afraid. They're checking basements. Mama! What is this about? Matt! Matt! I can't lose you. You've kept me alive, Lisa. Don't ever forget that. Mom. Words are life, Lisa. If your eyes could speak, what would they say? There once was a girl who had a friend that lived in the shadows. She would remind him how the sun felt on his skin and what the air felt like to breathe. And that reminded her that she was still alive. Good night, book thief. É de arrepiar, né? É um sonho. O livro, a leitura fazia com que a pessoa presa, encarcerada, num contexto tão ruim, lembrasse, né, do vento na pele, do calor do sol, né, das sensações. E a literatura ela tem esse poder de nos libertar, né? A palavra que inspira. A literatura também, né, ela pode ser de diferentes formas. No Nordeste existe a literatura de cordel, que é uma literatura que agrada a pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, né? E a nossa dica de música é a literatura de cordel. Queria que vocês também vissem. Olha só isso, Raíssa, que bacana. Quelônio! Oi? Dá licencinha. Sabe o que é, Quelônio? Eu tenho que fazer uma pesquisa para a escola. E é sobre cultura nordestina. Certo. A minha parte é sobre cordel. Aí eu pensei assim ali, de repente, será que na sua biblioteca teria alguma coisa a mais para me ajudar? Oxente, Ludovico, é claro que tem. Mas eu acho que eu posso lhe ajudar aqui mesmo. Aqui? É. Porque eu sei de cor umas estrofes retiradas do folheto de Rodolfo Coelho Cavalcante que fala justamente o que é um cordel.
Uau! Que sorte mesmo! Você me ajuda num repente? Eu? Sim. O cordel num repente? Exato. De repente, é pra já. Eu vou pegar o instrumento. Bora. Ah, beleza! Obrigado, você é o jabuti! Você é o jabuti! Você é o cara! Ô, gente! Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão. Como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura dos poetas do sertão. O chamado trovador ou poeta popular era semi-analfabeto, porém sabia rimar. Seus folhetos escrevia e os sertanejos os liam, por ser o seu linguajar. O cordel é dividido, escrito, cantado, oral. Porém, o cordel legítimo é aquele tipo jornal que traz a notícia nova em cestilhas, nunca em trova, e agrada ao pessoal. O cordel, sendo cultura, hoje tem sua tradição, chamado literatura, veículo de educação. Retrata histórias passadas que estão documentadas para toda geração. Minha, 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 minha. Até a tartaruga diz, né? Até a tartaruga sabe da velha lição. A literatura, ela une, né, a Europa, o sertão, né, a África, a Europa, o Japão, né, une a todo o planeta. Eu acho que essa mensagem, né, ela não tem classe social, ela não tem lugar, ela está entre nós o tempo todo. A palavra dita, bendita. Né? Silvia, eu queria agradecer muito a sua participação e essa sua iniciativa no Instituto José Tadeu de Moraes. Obrigado por você ter estado à frente desse projeto. E foi muito bom para as escolas municipais terem participado e terem sido premiadas, não o prêmio em si, mas está fazendo parte do livro. A Raíssa é sinônimo disso, o Murilo é sinônimo disso, todas as crianças que estão aqui participaram do vídeo no Polo, te agradecem por isso, deu visibilidade a elas, ao que elas pensam, ao que elas escrevem sobre a cidade de Suzano, no caso específico. Obrigado por isso, obrigado por esse seu sonho, né, que você tornou realidade e trouxe para ele tantas outras pessoas que você nem imaginava. Obrigado por essa iniciativa. Eu que agradeço aí pela participação, agradeço pela parceria do professor Gilberto. Nós temos também outros professores que estão sempre presentes ali com a gente, né? E que acreditam no trabalho. Na verdade, é um trabalho de formiguinha, mas realmente de despertar sonhos, de mostrar a eles o quanto é importante valorizar o que nós temos, a nossa cultura local, olhar para a cidade, né? Para o espaço em que eu moro. E acho que também eu sou muito dada à questão da interdisciplinariedade, né? Da união de diversas disciplinas, de diversos fatores, para que a gente possa realmente promover uma educação integral. Eu acho que quando nós nos unirmos por um fim comum, escola, comunidade, família, aí efetivamente nós vamos estar oferecendo às nossas crianças, né, um mundo com mais dignidade. E a literatura é tudo isso que você falou, realmente é uma janela que se abre
de oportunidades. E aí fica aquela frase, toda mente que se abre uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. É isso. Professor Gilberto, muito obrigado pelo seu trabalho. Acho que a Johanna tem razão. Ah, meu querido professor Gilberto, não sei se você viu aí a Johanna falando do senhor. E está todo mundo falando, né, aí, ó, a Johanna está aqui falando, meu professor querido, né, meu professor. Professor Grande, muito obrigado, senhor, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em trabalhar com tudo isso em todas as escolas, sendo professor de educação física, né, muito obrigado por esse carinho, por essa visão ampla de educação. Que isso, professor. Eu que agradeço, né? Acho que participar de tudo isso já é algo que eu venho fazendo há um certo tempo, né? Esse projeto já existe aí há cerca de 18 anos, né? Eu agradeço aos alunos, né, que participaram, né, que sem eles não teríamos chegado, né, a esse momento, né? Eles não teriam conseguido, né, esse destaque, né? Agradeço ao Instituto Tadeu Jardim de Moraes, né, através da Silvia, que está aqui, pela parceria de sempre, né? Eu acho que você conceituar o Alto Tietê, e quando a gente fala isso dos estudantes, eles têm a noção de espaço que existe somente na cidade de Suzano, né? Aí quando você apresenta para eles todo um território, as demais cidades que compõem a região do Alto Tietê, eles ficam até curiosos, né? Por que é um espaço, né? Por que são essas cidades, né? Aí tem toda uma história que a gente vai levando para eles, né? Eles vão ganhando em conhecimento. Só de fazer esse papel na escola, eu acho que já é bastante favorável, né? Agradeço muitíssimo a parceria dos pais, que desde o momento que a gente entra em contato, né, para divulgar o trabalho, né, para pedir algum apoio, os pais estão sempre em contato, como a Silvia falou mesmo, né? Eu acho que a escola, pais e sociedade, né, não tem como você separar, né, esse fator, né? Acho que só assim a gente vai ter uma educação realmente de qualidade, né? E que leve, né, ao que a gente tanto almeja, né? Que é o desenvolvimento, o crescimento dessas crianças aí, né? Tá bem. Eu vou convidar agora a Raíssa e o professor e o Rodrigo para a gente assistir um vídeo de humor aí, literatura, e eu queria que eles comentassem depois. E eu vou me despedindo do professor Gilberto e da professora Silvia com um grande beijo para vocês. Obrigado, e levem nosso abraço para os professores, para o Instituto, tá bom? Um grande abraço a todos. Raíssa, Rodrigo, fiquem comigo depois do vídeo, que a gente vai rir um pouquinho.
E aí, Raíssa? Bacana falar palhaço Olivia? Legal. O que ela estava falando? Você conseguiu entender a historinha? Conta para nós. Eu consegui entender um pouco. Cada vez que ela... Toda vez que ela abre o livro, parece que ela está lendo da história. É isso? Literatura é viver uma outra vida, viver uma outra história, Rodrigo? Então, pode falar, Raíssa. Você também viaja, Raíssa, nos livros, quando você lê? Às vezes. Às vezes, às vezes. Que delícia de vídeo, hein, professor Leandro? Que demais, que demais, que demais. E aí, um recadinho para todo mundo que está em casa aí, que está deixando os parabéns para a gente. Sigam o exemplo da Palhaço Olivia, levem muitos livros para casa. Lembrando que a maioria das nossas escolas tem as bibliotecas abertas. Converse com a coordenação, converse com a direção. Você pode acessar os livros que estão lá. A gente tem um grande acervo aí na cidade, nas bibliotecas da cultura, nas bibliotecas da escola. Leia e viaje. É isso. Raíssa, dá o seu beijo final para todo mundo que está assistindo. Agora sim, um coração gigante, vai. Obrigado. Eu queria deixar o meu beijo também para a professora Josi, que fez aquele trabalho fantástico na Escola Avelino, a todos que trabalham na Escola Avelino, e coordenadora Camila. Trabalho fantástico, né? Vamos tentar continuar esse trabalho fantástico ali no Avelino, junto com os professores, tá bom? A Palhaço Olivia, como sempre, né, mandando muito bem, obrigado, né, por esse trabalho aí de magia que encanta todos nós. Rodrigo, sua palavra final, seu recado. Minha palavra final é para Olivia, que está aqui no chat. Eu estou vendo, Olivia, depois me ensina a voar. Eu adorei. Gente, muito bom participar, muito legal tá do outro lado da câmera aqui também, né? A gente está em todo cola aí, mas sempre escondidinho. E Leandro, Raíssa, parabéns, vocês são muito corajosos. É muito difícil estar aqui na frente, tô morrendo de vergonha. Parabéns. Olha, eu também queria dizer que as escolas comunitárias, as creches comunitárias, todas também vão receber um livro, Retratos da Vida no Alto Tietê 2, como a professora Silvia está dizendo aqui, ó, que ela vai encaminhar um livro para cada creche comunitária do município, tá bom? Mês que vem nós voltamos com outro Colaí, com uma nova tema, um novo tema, uma nova tema para a gente se divertir aqui. Voltamos à aula agora no dia 25, todo vapor, segundo semestre, gente, muito trabalho para ser feito, né, muita coisa bacana para a gente viver juntos, e eu agradeço a todos que participaram desse projeto, a equipe técnica, a equipe do Magno, né, do estúdio daqui do Suzano, que agora a gente pode ter levado nossos alunos, fazer com que eles gravem lá, a todo mundo. Esse final de semana, o que temos? Aqui que a gente tem a comemoração dos 100 anos da migração japonesa aqui na cidade de Suzano, né? A gente vai ter vários eventos comemorando isso, tá bom? Grande beijo para todo mundo, né? Um grande abraço e que tenhamos aí um mês fantástico, tá bem? Obrigado a todos que participaram, a Cláudia, Denise, né? Os professores todos, coordenadores, um grande beijo. Tchau, gente. Até a próxima. A produção está me dizendo aqui, Leandro, para o pessoal ficar, porque tem mais um videozinho para a gente terminar. A gente está dando tchau, mas tem um vídeo aí, hein? Verdade, gente, um vídeo lindo, não percam, assistam. Depois desse vídeo, tchau. Every time that I look in the mirror, all these lines on my face getting clearer. The past is gone. It went by like dust till dawn. Isn't that the way everybody's got the dues in life to pay? I know that nobody knows the way
tonight.